Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Boa noite para quem assiste ao vivo, boa tarde, bom dia para quem vai assistir em outros horários. Aqui em Campinas, depois de semanas, está chovendo, chovendo forte, espero que não interrompa a luz, nem caia a internet. Bom, hoje é a nossa 18ª aula do curso Vida e Obra de Mao Zedong, e é a terceira e última parte do que eu estou chamando de maoísmo no Brasil, cuja síntese eu estou fazendo a partir de um texto acadêmico muito longo, muito bem documentado, com quase 40 notas de referência, do professor doutor Franklin Oliveira, não é? Eu não tenho contato com ele, deve ser uma pessoa que já é bem de idosa, né? E domina bem. Só que ele para o trabalho dele ali começo da década de 70. Eu estou pensando em uma ou duas semanas seguidas fazer entrevistas com especialistas em maoísmo no Brasil, ou que possam contar também essa história que o professor Franklin nos conta. Eu vou aqui resumir para vocês a última parte do trabalho que ele apresenta, né? Bom, é bom a gente sempre pedir para o pessoal curtir. São 10 canais parceiros, curtam todos os canais, compartilhem, se inscrevam. Se puder tornar membro, seria importante. Agradecer às TVs 247 e DCM TV, que são TVs bastante grandes, elas não são simples canais, são televisões, né? Que elas, então, retransmitem esse meu curso, né? Bem, então, vamos introduzir aqui, nessa caminhada histórica que o autor faz. Ele, então, agora nós estamos no ano de 1967. E o que acontece neste momento na esquerda brasileira? É uma esquerda, estou dizendo na esquerda, que defende a luta armada como um meio de conquista do poder e de fazer a revolução no Brasil. Porque havia uma esquerda, como o PCB, que ainda nesta época era forte, hoje quase não existe mais. Eles eram contra a luta armada porque eles seguiam a orientação da União Soviética, que desde 1956 já tinha aberto mão aí do processo armado, né? Então, a esquerda que defendia a luta armada estava dividida entre duas correntes principais. Basicamente duas, não tinha uma terceira. Uma era a corrente chamada foquista, aquela que defende o foco guerrilheiro, um núcleo de homens e mulheres voluntariosos, abnegados, dedicados, que fazem operações espetaculares, geralmente urbanas, assaltos a bancos, sequestros, etc. E isso poderia abrir caminho para uma revolução, uma conflagração geral, e a luta armada se instauraria no Brasil. O grande pensador, teórico, incentivador desse modelo é o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, com a qual nós temos uma grande admiração, mas não estamos de acordo com esse método, nem hoje em dia nem pensar, mas naquela época também não. A outra parte, a outra divisão na esquerda, era aquela que defendia a luta armada em uma combinação
de trabalho revolucionário no campo e nas cidades. E esta era a corrente que tinha influência do pensamento Mao Zedong. O Partido Ação Popular, que nós já estudamos, a gente chama de partido, porque era partido, mas o nome é Ação Popular, e não tinha eleições no Brasil, não tinha registro, mas eles funcionavam como um partido político, com direção centralizada, com comitê central, comitês estaduais. O Partido Ação Popular era muito influente, porque ele vinha da chamada esquerda católica, e eles, então, debatiam a questão do foco guerrilheiro, do foquismo, e eles estavam cada vez mais críticos a essa teoria. Eles, então, estavam, aos poucos, abraçando o pensamento Mao Zedong, né? Então, eles então adotam a linha chamada linha proletária, que desloca grandes quadros seus e militantes para trabalhar em algumas fábricas, bem como deslocam quadros importantes do partido para trabalhar com os camponeses. No caso do trabalho proletário, às vezes um estudante universitário larga toda a faculdade, faz um curso no Senai e arruma um emprego em uma montadora lá no ABC e se infiltra, né, entre os trabalhadores para o intuito de organizar, de conscientizar, de levar as ideias socialistas revolucionárias, né? Mas também no campo. E as regiões que eles elencaram como muito importantes no campo, as regiões rurais, foram a zona canavieira de Pernambuco, a zona cacaueira da Bahia, a região de Periconha e Água Branca, em Alagoas, e o Vale do Pindaré, no Maranhão. Esta região do Pindaré é uma das mais pobres do Brasil. Alguns que estudam o movimento de resistência armada no Brasil dizem que, como esta organização revolucionária, este partido, era de origem católica, esquerda católica, é possível que eles tenham sido influenciados pelos chamados padres operários da França. Então, alguns padres que se viravam operários para fazer o trabalho de evangelização dos seus colegas operários, mas eles eram bem de esquerda, né? Os dirigentes desta organização que defendiam o foco guerrilheiro eram, entre os mais expressivos, eram Vinícius Caldeira Abrantes e Altino Dantas. Vinícius foi presidente da UNE, nós já vimos isso. Eu o conheci muito. Ele presidiu o Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, que eu iria presidir muitos anos depois dele. Eu participei da gestão do Vinícius, ele foi eleito e reeleito, e era funcionário pesquisador do SEBRAP, sociólogo ele, né? Já morreu faz muito tempo. Esses dois líderes desta facção, eles perderam a luta interna política e eles viram que não daria para eles aprovarem que a AP adotaria o método da luta armada do tipo foquista, foco guerrilheiro, né? Aí eles criaram uma dissidência, saíram do partido, fundaram o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Tudo
pequenininho, né? Depois, posteriormente, muitos deles se envolveram na fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980. O Vinícius, inclusive, foi um dos fundadores. Ele está naquela foto que foi para Brasília protocolar o estatuto, o programa do PT para pedir o registro, não é? Foi da direção nacional do PT, então ele era pesquisador lá no SEBRAP, que era na época da clandestinidade, na década de 70, ele era presidido, não foi o tempo todo, mas em algum momento, Fernando Henrique Cardoso presidiu o SEBRAP. E Vinícius era pesquisador lá, né? Nesse debate interno, venceu por larga margem Raimundo Campos Filho. Manda o zap dele para mim, por favor. Tá bom? Lembrando, Luiz, que é um curso sobre mal, não é um curso sobre guerrilha, sobre foquismo, né? Se ele é especialista em mal, terei maior prazer em entrevistar. Semana que vem já vou trazer uma pessoa que foi dessa organização, esteve na China e é hoje da direção do PCdoB, o Aldo Arantes, né? E ele vai falar de mal, vai falar da AP, etc., né? Vamos poder tirar bastante informações dele. Ele é uma figura histórica, foi deputado federal há muitos anos, foi preso político, né? Bem, então venceu o debate por larga margem a, a assunção da posição ideológica de transformar a AP em uma organização marxista-leninista e, em seguida, se aproximar do marxismo-leninismo. Então, essa posição prevaleceu. Eles adotaram uma orientação que não é maoísta, mas é parecida com o maoísmo, que é vietnamita. Então, lembrando que neste ano de 67, a guerra no Vietnã já tinha começado, fazia 5 anos, ela é de 62, e os vietnamitas diziam, abre aspas, viver junto, comer junto, lutar junto. É muito bonito, né? Do maoísmo, este grupo trouxe aquilo que eu chamo de uma ética maoísta, que adota o chamado compromisso de uma missão histórica. Então, quem adere ao pensamento Mao está, então, aderindo a um compromisso por uma missão histórica, né? Também eles assumem o compromisso de adotar uma moral revolucionária e também afetiva, e defendiam o igualitarismo entre os militantes, independente da posição hierárquica na organização. Acho isso muito bonito, eu gosto disso, acho esses princípios muito importantes, né? Hoje não temos condições de adotar isso com essa realidade que nós vivemos, né? Esse pessoal fazia uma forte crítica ao rumo que a União Soviética havia tomado desde a realização do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, que elegeu Nikita Khrushchev como secretário-geral do partido e presidente da União Soviética, ao mesmo tempo que fizeram um batalhão de críticas ao Stalin, etc. E nós já vimos isso em outros momentos. Eles também criticavam no Brasil a chamada linha do PCB, a linha seguidista. Seguidista. Eles eram meros seguidores do que Moscou emanava de orientação, né? E chamavam também
os militantes e a direção do PCB de burocratista ou burocrática, né? E isto só piorou após o quinto congresso do PCB, que ainda nesse quinto congresso, realizado em agosto de 1960, ainda era um partido só, fundado em 1922, que se chamava Partido Comunista do Brasil. Mas a sigla era PCB, só tinha um, não precisava ter uma sigla diferente. Então havia crítica ao PCB porque ele era moderado, porque ele era contra a luta armada, ele era burocrático, ele era seguidista, enfim, esta organização criticava muito o PCB. É preciso destacar também, conforme registra o professor Franklin, aspectos éticos e revolucionários do maoísmo, e ele dá como exemplo a ação revolucionária deve estar sempre a serviço do povo. Valores como a humildade, o trabalho paciente e anônimo dos militantes, a austeridade e o igualitarismo também eram adotados pelos militantes da AP que importaram essa ética, chamada ética maoísta. Eles incentivavam Então, desculpe, estes valores eram incentivados e enaltecidos entre os militantes, não é? Bem, aqui faço um bloco, um parêntese, e quero falar da incorporação da AP, que passou a ser a PML, Ação Popular Marxista-Leninista, a incorporação da PML ao PCdoB, né? Bom, o PCdoB, ele, já vimos também, ele tinha reorganizado o partido em 1962. O partido manteve o programa anterior, manteve o estatuto, manteve o compromisso com o internacionalismo proletário e manteve o marxismo-leninismo como doutrina partidária. E manteve, claro, o nome, não aceitou a mudança para Partido Comunista Brasileiro. Então, 2 anos depois deste quinto congresso de 60, em 62, houve a reorganização do velho partido, do partido originalmente fundado em 25 de março de 1922. Portanto, quem criou um partido novo foram essas pessoas que mantiveram a sigla PCB, não precisou mudar, mas eles mudaram o nome do partido, mudaram o programa, mudaram o estatuto, tiraram o internacionalismo e tiraram o marxismo-leninismo, né? Então, eles fundaram o Partido Novo. E eu sou militante, se vocês sabem, do Partido Comunista do Brasil há quase 50 anos, né? E estudo muito essas passagens históricas, né? A partir de 1971, a Ação Popular vai acentuando o seu racha interno na organização, naquelas duas facções que eu mencionei, né? Uma foquista e uma sob influência de Mao, não vamos chamar de maoísta, né? Camarada e amigo Ivo mandando aqui uma grande contribuição que eu agradeço muito.
pedindo likes, né? E também fazendo uma reflexão, mais dia menos dia, a verdade sempre prevalece, né? Bem, então eu quero aqui falar das duas grandes alas. Na verdade, não são duas grandes alas. Uma ala é bem grande e outra é menor, bem menor, né? Essa ala que era mais influenciada pelo maoísmo, mas era marxista-leninista, era, digamos, a facção, a ala mais forte, maior, que tinha os líderes mais expressivos. Eu anotei aqui Aldo Silva Arantes, ex-presidente da UNE, ele vai falar conosco quarta-feira que vem. José Renato Rabelo foi presidente do PCdoB. Haroldo Lima, o Aldo foi deputado por muitos mandatos lá por Goiás, inclusive deputado constituinte. Depois, Haroldo Lima, Aldo é advogado. Haroldo Lima é engenheiro, já morreu, era, né? Foi deputado federal muitos mandatos, inclusive constituinte, e também Duarte Pereira, né? Já morreram desses quatro o Haroldo e o Duarte. O Aldo vai falar conosco e o Renato Rabelo também estão vivos, bem vivos, com saúde, acho que 80 e poucos anos, e continuam firmes, coerentes, revolucionários, defensores do marxismo-leninismo. A outra facção, ou outro grupo dentro da AP, bem menor, era liderado por Jair Ferreira de Sá. Ele já morreu faz tempo, voltou do exílio, foi anistiado em 79. Eu não consegui apurar muitas informações sobre ele, né? Mas os outros dois que lideravam esta facção era Paulo Wright e Manuel da Conceição. Quero fazer um pequeno resumo desses dois dirigentes. O Paulo Wright também já morreu, ele era irmão do reverendo, pastor, não sei, Jaime Wright. Esse Jaime Wright rezou junto com o rabino Henry Sobel e com o cardeal Paulo Evaristo Arnes na Catedral da Sé no dia 25 de outubro de 75. Eu estava lá na catedral, ajudei a panfletar, era tudo muito perigoso. Ajudei a panfletar a convocação para esta missa, que foi a missa de sétimo dia do assassinato de Vladimir Herzog, que era do outro partido, do PCB, mas todos nós, de todas as organizações, estávamos lá. Calcula-se que nesta missa estavam presentes 5.000 pessoas. Eu era estudante de engenharia, eu fiz engenharia antes de fazer sociologia, né? Calcula-se 5.000 pessoas. Então, eu, jovem estudante, a gente sempre tinha, não existe ser humano que não tenha medo, né? E nós fomos fotografados, né? Nos prédios ali em cima estavam os fotógrafos, né? Um teleobjetivo e helicópteros sobrevoavam, era em plena ditadura, né? Foi um ato de resistência. Eu orgulho muito de ter participado deste momento histórico. Então, o Jaime Wright, Jaime foi o reverendo que celebrou o chamado culto ecumênico. Eu não sei se tinha outras religiões, Umbanda, Candomblé, isso eu não me lembro, né? Acho até que tinha. O nosso companheiro Paulo Wright, ele era meu colega sociólogo. Foi assassinado pela ditadura
apenas 40 anos. E isto aconteceu em 1973. Portanto, se vivo fosse 1933, ele teria hoje 90 anos. Com seus 40 anos, ele chegou a ser deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, hoje um estado fascista, entre 63 e 67. Depois disso, ele se exilou, porque as perseguições foram muito grandes. Quando ele voltou ao Brasil, ainda clandestinamente, ele se integrou à Ação Popular Marxista-Leninista e desapareceu em 1º de setembro de 73. Então, agora, dia 1º, mês que vem, vai fazer exatos 50 anos do seu desaparecimento. A gente fala que foi morto, foi assassinado, porque o seu corpo nunca foi apresentado à sua família. O segundo, Manuel da Conceição, que era líder desta facção, a facção que era do foco guerrilheiro, não tinha influência do maoísmo. Esse Manuel da Conceição virou uma espécie de símbolo da resistência à ditadura militar de 64. Ele era um líder camponês, um sindicalista, né? Em 1980, ele participou da fundação do PT, morreu aos 86 anos em 2021. Este segundo grupo usava o termo refazendo. Eu conheci muitas pessoas do grupo Refazendo entre 75 e 1981, que eu militei no movimento estudantil. Existiam duas grandes correntes do movimento estudantil, expressivas. Uma é que eu militava, que inicialmente se chamava Caminhando, em uma alusão à música de Geraldo Vandré, que foi o hino daquela geração de 68 e que chegou até nós em 75. Né? Caminhando era uma corrente estudantil muito forte, influenciada já era PCdoB. A PML ingressa no Partido Comunista do Brasil em maio de 1973. Portanto, mês retrasado, completou 50 anos desta incorporação. Então, era a corrente mais forte. Esta corrente, Caminhando, vai mudar de nome até o primeiro congresso da UNE, que foi em 79. Eu lá estava como delegado do curso de Ciências Sociais de Campinas. Obrigado, amor. Nós levamos aqui da PUC um ônibus com 50 delegados. Nós éramos muito fortes no movimento estudantil aqui na PUC, e desses 50, acho que 45 eram vinculados a Caminhando, né? Nem todos eram do PCdoB. Um dos livros que eu estou trabalhando vários livros simultaneamente, é sobre a história do movimento estudantil, onde eu participei. Não é um livro autobiográfico, mas conta muito também da minha história, da minha liderança, que era uma liderança, no máximo, de nível estadual. Então, eu nunca fui uma liderança de projeção. Tanto que nunca fui nem da UE, nem da UNE, mas fui do DCE aqui da PUC de Campinas. Bom, e no Congresso de 79, em Salvador, nós elegemos o primeiro presidente da UNE, Rui César Costa e Silva. Hoje não está mais no PCdoB, acho que está no PT, ou talvez nem tenha militância, ele mexe com teatro infantil, uma coisa assim. E fomos
Manuel Moraes, Manuel da Conceição, né? Assembleia Legislativa do Maranhão. Ah, que legal. Se você tiver o link, manda para mim. Bom, eu estou dizendo isso porque no congresso seguinte, que foi em 1980, foi aqui em Piracicaba, aqui do lado, eu também lá estive, que elegeu o Aldo Rebelo, presidente da UNE, né? Era, na época, meu amigo, foi padrinho do meu primeiro casamento, e hoje quase já não tenho assim, um contato a miúdo. O Aldo saiu do PCdoB, adotou uma linha diferente, muito diferente do partido, eu respeito, mas o Aldo foi eleito em Piracicaba com uma votação muito expressiva no Congresso, e aí nós, na verdade, não foi eleito no Congresso. Na verdade, aquele Congresso aprovou a eleição direta da UNE. A única vez na história da UNE, que a UNE acho que é de 1937, tem quase 90 anos, né? Eleição de uma entidade nacional desse tipo você faz em Congresso, não faz pelo voto direto. Eles aprovaram, nós acabamos concordando, então, e teve eleição para o voto direto. O Aldo ganhou a eleição, e só que aí o que era Caminhando mudou de nome, passou a chamar Viração. Não sei, acho que provavelmente não existe mais, eles atuam pela UJS. Bem, de lá para cá, o PCdoB tem influência na UNE e também na UBS, que é a entidade dos secundaristas, uma influência quase que total, 100% hegemônica. Quando os delegados vinculados ao PCdoB, eles chegam no Congresso da UNE, eles já chegam com maioria de 50%. Mas, mesmo tendo esta maioria de 50%, eles que eu digo, os jovens estudantes, nem todos são do PCdoB, né? Eles defendem uma chapa que seja a mais ampla possível. No último congresso, agora, coisa de um mês ou dois, elegemos uma camarada, eu não sei se ela é do Amazonas, eu não lembro, não acompanho mais, muito combativa, lutadora, com 75% dos votos. Mas por quê? Você faz uma aliança. Aí entra PT, entra um monte de forças políticas. Então, podemos dizer que o PCdoB tem influência na UNE desde 79, 44 anos. Mesma coisa na UBS, né? Bom, esse grupo que usava o nome Refazendo, ele queria dizer reconstruir, refazer o Partido Comunista. Eles acreditavam que os partidos comunistas que existiam não correspondiam aos interesses do proletariado. Então, eles usavam o termo refazendo ou AP socialista. AP socialista. E eles não defendiam ingressar no Partido Comunista do Brasil, né? Eles eram contra. Mas eles eram um grupo tão pequeno, né, que eles acabaram se autodissolvendo em 1980 e muitos deles fundaram, né, o Partido dos Trabalhadores, naquele fevereiro de 1980, no famoso Colégio Sion. Eu conheci muitos companheiros da Refazendo, debatia com eles, eu os enfrentava em assembleia, em congresso, tínhamos divergências, né? O que é normal, né, no movimento estudantil. Bem, e aí, já finalizando, a aula de hoje um pouco mais curta,
Essa facção, que se chamava AP Socialista, ela sofreu, assim, o termo é perdas humanas significativas de seus dirigentes e seus quadros que foram assassinados pela ditadura militar. Não quer dizer que o outro lado não tenha sofrido. Sofreu. Eu falei na aula passada, em dezembro, 10 de dezembro de 76, eles invadiram a polícia, né, uma casa, era um aparelho do partido na Lapa, Rua Pio 11, e mataram 3 dos nossos dirigentes e prenderam outros. Pedro Pomar, Lincoln West e Lincoln Bicalho Roque. 2 Lincolns tinham. Queriam prender e matar João Amazonas, mas João Amazonas estava no exterior, né? E outros, o Renato Rabelo estava no exterior, prenderam o Aldo Arantes, esse que nós vamos ouvir semana que vem, entre outros, né? Mas mataram muitos dos nossos dirigentes lá no Araguaia, que morreram, como já vimos também, combatendo de armas em punho a ditadura militar. Agora, do lado desse grupo minoritário dentro da AP, que se chamava AP Socialista, eles tiveram um agente do TOPS infiltrado no que restou da organização deles. Eu nem mencionei o nome da pessoa, é um traidor, né? E isso, este cara, então, entregou muita organização, quebrou a estrutura de segurança e foram assassinados pela ditadura as seguintes pessoas, deste grupo específico: José Carlos da Mata Machado, Gildo Macedo Lacerda, Paulo Stuart Wright, aquele irmão do reverendo, Onestino Monteiro Guimarães, o último presidente da UNE, em 73. Quando nós abrimos o Congresso em 79, nós chamamos o Congresso de Congresso Onestino Monteiro Guimarães. E adotamos a numeração 33º, seguindo este congresso que o Onestino foi eleito na clandestinidade em 73, mas ele foi assassinado. Então a gente dizia na época, a UNE não acabou. A UNE somos nós. O hino da UNE a UNE somos nós, nossa força e nossa voz. Então a UNE estava presente, a UNE não estava com uma direção, mas ela então estava em todos os lugares. E o nosso grande objetivo era reorganizar a UNE. Em 75, 2 anos depois que eles mataram o Onestino e prenderam muitos dirigentes, nós já começamos a reorganizar a UNE. Só que a coisa era tão difícil que nós organizávamos os Encontro Nacional de Entidades Estudantil, ENEEN. O primeiro N foi realizado em 75. Eu era do diretório acadêmico, neste primeiro eu não fui. Eu fui no segundo, em 76, lá na Federal de São Carlos. Também não fui no terceiro, e no terceiro nós tentamos organizar na PUC de São Paulo. O Erasmo Dias invadiu a PUC, prendeu lá, sei lá, 500 mil pessoas, sei lá quantas, e jogou bombas. Esse cara foi homenageado aí na Assembleia. O governo Tarcísio é um governo fascista, né? O Erasmo Dias. E eu fui no quarto, né? Então eu fui no segundo e no quarto. O quarto foi em 78, lá na FAO, na USP. O quarto, eu me lembro como se fosse hoje, o grande debate do quarto
Ô, Santiago, eu discordo aí. Eu acho que essas entidades são respeitadíssimas no movimento estudantil, né? Bom, havia um debate lá no quarto encontro se já tínhamos condições políticas, já estava amadurecido reconstruirmos a UNE, não é refundarmos, reconstruirmos, né? E não foi consenso, mas ganhou a proposta de sim, nós vamos reconstruir a UNE. E marcou-se o Congresso para maio de 1979, na gloriosa cidade de Salvador, Bahia, que era o estado onde o movimento estudantil era o mais avançado. Eles tinham feito greves ali que duravam meses ali, né? Uma greve de muita resistência. Então, a Bahia sediou o Congresso de Reconstrução da UNE. 5.000 delegados. O Congresso foi realizado no que é hoje o Centro de Convenções da Bahia, mas ele não estava pronto. Ele estava em construção. E era governador da Bahia o Antônio Carlos Magalhães, Toninho Malvadeza, de triste memória. Já morreu faz tempo. E ele, de certa forma, cedeu o espaço e não acionou a polícia. Eu fui preso no caminho, mas eles soltaram, ônibus foram parados no Brasil inteiro, igual o Silvinei fez aí, né? Igual ele foi preso hoje, paravam ônibus aí no Brasil inteiro para os eleitores de Lula não votar, né? Nós, ônibus do Brasil inteiro iam para lá. Então, pararam o nosso ônibus, mas nós conseguimos depois seguir viagem, né? Então, foi esse registro, o Congresso foi realizado com uma certa tolerância do grupo do Antônio Carlos Magalhães, que não acionou nenhum aparato repressivo, né? Bem, outros que morreram aqui, Humberto Câmara Neto, Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira. Sabe quem é esse cara? Fernando Santa Cruz foi assassinado. É o pai deste que foi o último presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Felipe morreu em 72 e o pai morreu no ano seguinte. Então, quando o pai morreu, ele tinha apenas 1 ano. E também morreu assassinado Eduardo Collier Filho. Então fica esse registro, como também como homenagem aos que tombaram, e são as listas dos comitês de direitos humanos, dão conta de que próximo de 1.000 pessoas foram assassinados, né? Para poder permitir que nós chegássemos aos dias de hoje em uma democracia mais ou menos, né? Que estamos, corre-se o risco nesse país a todo momento, né? Bem, pessoal, nós então encerramos o capítulo Maoísmo no Brasil e o meu plano, antes de acabar o curso, é fazer umas 2 entrevistas com estudiosos, intelectuais, professores que dominam o tema maoísmo e que possam nos contar parte da história que eu contei para vocês, que é a visão de um professor. Pode ser que estas outras pessoas que nós vamos conversar tenham outras interpretações, né? Tá bom? Eu recebi agora do amigo Wagner Campanello, ele deve estar dando aula, porque ele não está fazendo nenhum comentário, ele é muito atuante. Eu recebi no e-mail, não abri ainda, mas eu vi que tem lá um artigo longo que ele escreveu sobre maoísmo no Brasil. Então, tudo isso nós vamos publicar no livro Mao Zedong para Principiantes, que já está bem adiantado. Eu já falei para vocês que eu vou passar o Mao para Principiantes na frente do outro livro que já está pronto, que é Concepção Marxista de Proletariado. Por quê? Porque eu quero lançar, completar a coleção, vou ver se faço uma parceria com alguma editora grande, rica, né? Talvez a Boitempo, e aí eu quero lançar o box, sabe aquelas caixinhas de
papel cartão bem duro, né? Acho tão bonito. E vamos ver se lança os 5 junto com o box, né? Então, era isso. Então, o curso não termina ainda hoje. Nós teremos 2, podendo até ser mais, porque eu quero ouvir mais pessoas e partilhar opiniões aí com vocês, tá bom? Então, hoje nós encerramos um pouquinho mais cedo e lembrando que domingo nós temos aí a 4ª aula do curso das mulheres filósofas na antiguidade. Vamos falar de uma filósofa que talvez você não tenha ouvido falar, provavelmente, chamado Temistocleia, de Delfos. Amanhã, às 18 horas, farei uma participação no canal chamado M65, que é do PCdoB do Rio Grande do Norte, das 18 às 19. Vamos falar principalmente sobre o que está acontecendo na África, tá bom? E se houver necessidade, farei uma live na sexta-feira. E no sábado, 9 horas, eu participarei de um programa chamado Narrativas Críticas, uma coisa assim, do canal Iaras Epagus. Então, das 9 às 9h30, vou participar da parte internacional. Mas eu mando, eu não sei se coloquei na tela aqui meu zap, quem não está na minha lista de zap, me manda um oi, que eu mando circulares e então vocês ficam sabendo de todas as minhas atividades, tá bom? Então, era isso. Desejo um bom resto de semana para vocês. Obrigado pelo acompanhamento. Beijão a todos. Tchau.